Eu vou comentar as bases experimentais da teoria eletromagnética. Você sabe que a teoria eletromagnética ela é resumida em 4 leis, chamadas de leis de Maxwell, né? As 4 leis são chamadas de leis de Maxwell. Agora, cada uma dessas leis tem um nome particular. Então, a primeira lei, a gente vai chamar de lei de Gauss. Que, na verdade, é uma sofisticação da lei de Coulomb, né? A lei experimental que está por trás da lei de Gauss é a lei de Coulomb. Você lembra? A lei de Coulomb, que é a lei mais fundamental que existe na teoria eletromagnética, não existe nada mais fundamental do que a chamada lei de Coulomb, que é a chamada lei do inverso do quadrado da distância. Então essa é uma lei experimental que diz o seguinte: se eu tenho 2 objetos carregados, por exemplo, com carga Q1 e outro objeto com carga Q2, separo-os por uma distância R, então esses objetos podem se atrair ou se repelir de acordo com o sinal dessas cargas, né? Então no desenho aqui do exemplo, cargas positivas se repelem, então haverá uma força da carga 1 sobre 2 e haverá uma força da carga 2 sobre 1. E claro que pela lei da ação e reação, essas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção em sentidos contrários. Eu posso dizer que F12 é igual a menos F21. E o que diz a lei de Coulomb é que a expressão dessa força, quer dizer, a intensidade dessa força, que eu vou chamar de F, ela é dada por uma constante, que basicamente depende do meio onde as cargas se encontram, e a gente costuma escrever isso como sendo 1 sobre 4π ε0, produto do módulo das cargas, né, Q1, Q2, sobre R quadrado. Tá? Isso é a lei de Coulomb. Na verdade, eu poderia usar e dizer que a teoria eletromagnética é toda ela baseada na lei de Coulomb mais o princípio da relatividade. Você, com a lei de Coulomb e com o princípio da relatividade, você pode inferir o campo magnético. Mas é muito precipitado falar nisso agora, tá bem? Isso talvez num momento posterior a gente volta a falar sobre isso. Então tá aqui, lei de Coulomb, essa expressão. Agora, a lei de Gauss é uma sofisticação da lei de Coulomb. Ela inclui a lei do inverso quadrado da distância. Na verdade, você pode dizer que a lei de Coulomb implica na lei de Gauss ou o contrário. A lei de Gauss pode implicar na lei de Coulomb, né? É um caminho de 2 mãos. Então, como é que se formula, na verdade, a lei de Gauss? A lei de Gauss é o seguinte. Imagina que você tem uma região de espaço onde haja campo elétrico. Bom, campo elétrico já é uma sofisticação que parte da lei de Coulomb. Você constrói o campo elétrico para descrever as interações, as forças, né? Então imagina que você tem aqui linhas de campo gerada por cargas, por exemplo. Carga não é a única via para se criar campo elétrico, né? Você pode criar campo elétrico usando carga, como aqui, né? Lei de Coulomb, mas também por variações de campo magnético, que é uma outra lei da teoria. Então imagina que você tem aqui linhas de campo e imagina que você tem um volume cujo contorno é uma dada superfície. Então eu tenho aqui um objeto que tem um volume e aqui eu tenho uma superfície que é o contorno deste volume, né? Então aqui eu tenho uma superfície S e esse cara aqui é um volume V. Então repara, as linhas de campo estão furando aquela superfície. Ora ela entra e ora ela sai, né? Então eu posso definir uma quantidade chamada fluxo do campo elétrico. Não é verdade? Eu vou definir o que se chama de um fluxo de um campo elétrico. E fluxo é basicamente um produto escalar
de um vetor, como no caso do campo elétrico, para uma superfície, né? Então, nesse caso, eu vou falar de um fluxo numa superfície fechada. Então, eu vou representá-lo da seguinte forma. Uma integral dupla, com essa bolinha fechando aqui, dizendo que a superfície tem que ser fechada, do produto escalar de E ds. Como é que você entende isso, hein? Olha só, você tem aquela superfície S toda, né? Em cada ponto, eu posso desenhar um elemento de superfície. Aquele vetor ds, que é um vetor infinitesimal, o módulo do ds é a superfície infinitesimal que eu desenhei ali. E a direção deve ser externa à superfície, para cá, por exemplo. Isso aqui é um vetor ds. Está vendo isso? Ao mesmo tempo, eu tenho as linhas de campo que definem o campo elétrico naquele ponto. Aqui o vetor E. O que está dizendo essa expressão aqui? Calcule o produto escalar em cada região da superfície e depois some tudo. Correto? Outro exemplo. Pegue aqui esta região. Nessa região, tem aqui uma superfície, ds. Para onde aponta o vetor ds? Para fora, não? Externamente a superfície. Então, para cá vai ter um ds. Aqui eu tenho um vetor campo elétrico. Então, de novo, faço o produto escalar ali, somo para toda a superfície e faço aquele cálculo e eu vou ter o fluxo do campo elétrico. Repara que horas esse produto escalar é positivo. Ora, ele é negativo. Pode acontecer, por exemplo, de ele ser zero. Imagina essa superfície ds para cá, imagina o campo para cá. Pode acontecer de ser zero, não? Desde que esses dois vetores sejam ortogonais. Tá? Agora, claro que como realizar de fato essa integração pode ser um caminho bastante árduo, né? Ou pode ser bastante trivial. Tudo depende da geometria do problema. Então, se você fizer esse cálculo, você vai estar calculando o fluxo. E daí? O que significa isso? Qual é a lei que está por trás disso? O que Gauss percebe é o seguinte: o fluxo do campo elétrico, que é realizado a partir desse cálculo, é proporcional à quantidade de carga envolvida pela superfície. Se a carga total que houver dentro da superfície for zero, aquele resultado daquela integral vai dar zero. Por mais difícil que seja realizar aquela integração. Se houver uma carga efetiva dentro dessa superfície igual a Q, então o resultado dessa integral vai ser um número proporcional a Q. Isso é uma lei. Tá? Então o que se chama de lei de Gauss é exatamente isso, né? O resultado desse fluxo do campo elétrico é proporcional à carga interna. É claro que existe uma distância bastante grande entre o que está dizendo aqui e a realização desse cálculo, né? E realizar esse cálculo não é trivial para qualquer geometria. Então vamos formalizar essa primeira lei e dizer o seguinte. Então, lei de Gauss. Vou reproduzir aqui, lei de Gauss. Então, aquela integral ali, de superfície, integral de E ds, vai ser igual a... Se é proporcional, então a igualdade vem daqui. É igual a Q interno sobre ε0. Isso aqui é chamada forma integral da lei de Gauss, né? Forma integral. Eu posso descrever essa mesma lei usando uma equação diferencial, né? Ao invés de fazer uma integração em todo o volume, eu posso descrever aquela lei ponto a ponto. Isso significa utilizar uma forma diferencial para essa lei de Gauss. Olha só, não se assuste não, isso aí é o motivo do curso de um semestre.
Pô, mas estou perdido já, mal começou o curso, eu nem sei o que está se passando. Claro, estou te dando só um panorama do que vem por aí, correto?